diferente de outras mídias como o cinema, por exemplo, no videogame é muito mais comum você ver pessoas associando as grandes obras a estúdios do que os diretores em si. Porém, claro, como tudo nessa vida, há aqueles que se destacam o suficiente devido ao seu toque autoral em suas obras para serem reconhecidos pelo grande público. Você pode pensar em vários nomes na sua cabeça, como Neil Druckmann, Hidetaka Miyazaki, e mais recentemente até o Joseph Fares fez o seu nome na indústria e já é uma figura muito conhecida. Porém, eu posso dizer que esses três não foram citados aqui por acaso. Todos eles compartilham entre si uma mesma paixão e uma mesma inspiração para aquilo que viriam a ser as suas obras no futuro. Especificamente um jogo. Lançado em 2001 para a PlayStation 2, Ico foi o primeiro jogo do lendário diretor Fumito Ueda, que, caso o nome não te traga nenhuma lembrança, é responsável também pelo imenso sucesso e muito amado Shadow of the Colossus. Não seria nenhum absurdo dizer que o fato de Shadow of the Colossus ser um dos jogos mais amados e lembrados daquela geração fez com que o próprio Ico ficasse de escanteio na boca do grande público. O que não é de se estranhar também, até porque a maioria das pessoas nunca deve nem ter jogado Ico, visto que mais de 7 anos depois de seu lançamento, em 2009, segundo o relatório da própria Sony PlayStation, o jogo não tinha sequer chegado a 900 mil unidades. Porém, resumir Ico ao seu suposto fracasso comercial seria muito simplório da parte de qualquer um, visto que, mesmo mais de 20 anos depois, é possível sentir influências de Ico em diversas obras renomadas no mercado. E é justamente do porquê e como Ico construiu esse legado silencioso que eu quero falar no vídeo de hoje. Meu nome é Manuel, você está no canal Nerfando e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de falarmos de Ico propriamente dito, precisamos contextualizar um pouco seu criador. Fumito Ueda era um desenvolvedor de jogos que tinha especialização em animação e trabalhava na Warp. Porém, no ano de 1997, ele iria para a Sony PlayStation. E nessa mesma época, mais ou menos, o criador havia visto um comercial de TV em que uma mulher conduziu uma criança por uma floresta enquanto segurava sua mão. Interessado em criar um jogo em que o garoto conhecia uma garota, Ueda então lembrou de um mangá com uma temática parecida com a daquela propaganda, com a diferença que em Galaxy Express 999 era uma mulher que cuidava de um jovem herói enquanto eles exploravam o espaço. Partindo desse princípio, Fumito Ueda resolveu criar então uma animação que funcionaria como protótipo do que viria a ser Ico depois, para apresentar então à própria Sony para que eles aprovassem o projeto. O jogo, desde o princípio, foi planejado como um game de plataforma e exploração de cenário, visto que abertamente as inspirações do diretor eram Another World, Prince of Persia e Flashback. Porém, uma das coisas que não se manteve até o final do projeto foi que ele seria um jogo de PlayStation 1, visto que, por alguns fatores técnicos como a questão das animações, não eram suportadas pelo console. Isso, aliado ao fato de que o projeto ficou mais tempo em desenvolvimento devido à natureza perfeccionista que Fumito Ueda tem, fez com que então ele se tornasse um título de PlayStation 2. Uma coisa que é importante ressaltar sobre Ico desde agora é que ele não é um jogo sobre respostas ou muito contexto daquele universo. Muito do que sabemos do próprio jogo vem inclusive da sua cutscene inicial. Nós controlamos esse garoto chamado Ico, do qual possui chifres na cabeça e que está sendo escoltado até um castelo por soldados de sua vila. Os soldados o estão deixando em uma cápsula que tem esse tom meio místico, meio tecnológico até, porque, segundo eles mesmos, o fato dele ter nascido com chifres é um problema para a vila. Então, por um acaso do destino, aquela cápsula em que ele está acaba se abrindo por um acidente, e então o jogo começa sem mais nem menos. Ao começar o game nessa primeira área, que pode ser encarada como uma espécie de tutorial, já é possível notar um elemento gritante de Ico. Ou melhor, a falta desse elemento. Ico não possui qualquer tipo de HUD, seja uma barra de vida, seja um ponto indicando onde o jogador deve ir,
Em geral, o jogo não possui sequer textos explicando o que certas coisas fazem ou até mesmo comandos do controle. Ele simplesmente joga o jogador naquele mundo e então ele está livre para fazer o que bem entender. Isso para alguns pode ser uma questão do jogo ser um jogo antigo, né? Uma questão limitativa talvez, porém eu não vejo dessa forma. Na verdade, isso para mim já demonstra uma das principais qualidades de Ico, que é que ele é um jogo muito intuitivo. Ele sabe ensinar o jogador sem ser expositivo. O jogador aprende experimentando e de certa forma com uma ajuda do próprio game sem perceber. Mas isso vocês vão perceber ao longo do vídeo. De forma geral, o jogo possui 4 botões essenciais. Um botão para atacar, um botão para pular, um botão para interagir com objetos e um quarto botão para interagir com uma outra coisa, mas do qual eu vou introduzir mais para frente. Outro elemento importante de se notar é que a câmera do Ico, ela não é totalmente livre. Você pode até movê-la, né, quando você está parado, mas ela sempre volta para o ponto em que ela quer estar. Mas não é como se ela fosse sempre fixa, como em um Resident Evil da vida. Mas ela é dinâmica, digamos assim. Ao longo que você vai se movendo, a câmera se move junto, demonstrando para os lugares importantes que devem ser mostrados na tela. Somente aquilo que é necessário o jogo mostra. E isso já é um ponto muito inteligente de game design desse jogo. Como dito anteriormente, Ico não possui indicativos visuais de onde o jogador deve ir. Porém, a câmera, de forma inconsciente, vai induzindo o jogador para onde ele deve ir ou o que deve fazer, com o que deve interagir e outras coisas. É uma forma muito esperta que o diretor encontrou de poder ensinar o jogador aquilo que ele sempre deve fazer. Isso aliado a um incrível level design que esse castelo inteiro tem. Que, inclusive, é um dos grandes pontos fortes desse jogo. O castelo de Ico talvez seja o seu segundo elemento mais importante para mim. Não só por conta do seu level design, que é muito bem feito, como eu já disse antes, sendo até mesmo impressionante para os padrões de hoje em dia, mas eu diria que ele possui um ar de naturalidade em tudo que como ele é feito. O que pode parecer estranho para alguns, considerando que ele é um castelo vazio, não existem pessoas andando por ele, não tem várias decorações ao redor, mas mesmo assim, cada área é muito bem feita, muito distinta, muito marcante e muito bem interconectada. Não só por conta de fato, você transitar entre áreas que você já passou, mas sempre ao fundo você consegue ver um lugar que você já foi, ou um lugar que você ainda vai. É tudo feito de uma forma que soa orgânica, inclusive em seus puzzles, que são integrados com o cenário de uma forma que o jogador mal percebe que ele é simplesmente um elemento separado de todo o resto. Isso inclusive vale para todos os elementos do jogo, todos eles conversam entre si de forma muito natural para a experiência. Mas se já não fosse o bastante, não é somente isso que traz o castelo a ser um dos principais pontos positivos desse jogo, mas toda a direção de arte e arquitetura que envolve esse jogo e os outros projetos de Fumito Ueda. É muito comum você ver pessoas dizendo nos jogos do diretor questão do sentimento que cada cenário passa para elas. Sempre um sentimento de isolação, ou até mesmo para alguns de um sonho. Mesmo o castelo sendo uma imagem muito comum na cabeça das pessoas, o castelo de Ico consegue passar esse ar de ser místico, de ser maior do que ele é. O fato de você poder controlar a câmera para você poder olhar para cima, independente do próprio Ico, faz com que tudo tenha uma grandiosidade, até mais talvez do que ele mesmo tivesse. E a própria arquitetura tem um sentimento meio estranho. É tudo meio padronizado, que dá esse ar meio futurístico, ao mesmo tempo que você vê que é medieval, entre aspas. E tudo isso vem das inspirações que o próprio Fumito Ueda tem para si na hora de fazer a arte de seus jogos. No caso, há duas que podem ser citadas. Giorgio de Chirico, que é um italiano surrealista, inclusive as artes dele podem ser muito comparadas com a própria arte de capa da versão japonesa do jogo, que de fato, como dito pelo próprio Ueda, foi a inspiração dele para passar justamente o sentimento que ele queria com esse jogo, de um lugar imenso, maior que os próprios personagens e que tem essa sensação de um sonho mesmo, como eram as obras do autor. Mas também uma outra referência que pode ser dita aqui é de Gerard Tringach,
que eu espero que eu tenha dito certo, mas que já foi citado também em algumas entrevistas do Ueda como sendo toda a inspiração para a arquitetura, esses cenários grandiosos que, mesmo tendo essa questão antiga, parece que foram construídos por uma civilização muito mais avançada que a nossa, como se fossem cenários que existem apenas em nossas imaginações, mas que nós nunca poderemos tocá-las de fato, a não ser nas próprias pinturas e no jogo em si. O que nos leva, talvez, para um dos fatos mais curiosos, pode assim dizer, do desenvolvimento desse jogo, porque inicialmente não era planejado que o jogo inteiro se passasse nesse castelo. Foi planejado que o jogador fosse passar inclusive por áreas ao redor dele ali. Porém, essas ideias foram descartadas, junto com muitas outras do jogo. Por exemplo, teria um combate muito mais complexo. Porém, tudo isso foi descartado devido à filosofia de Fumito Ueda, que é a filosofia de design por subtração. Já viu aqueles jogos que adicionam uma mecânica que não tem a ver com a experiência do jogo por completo, e você até se pergunta do porquê que aquilo tá ali? Muitas vezes aquele jogo que adiciona uma mecânica de crafting do nada, só pra ter, só pra falar que é mais complexo. Tudo isso vai contra a filosofia de Fumito Ueda, do qual ele pretende remover coisas mecânicas ou qualquer outro elemento que fosse distrair a atenção do jogador para aquilo que ele verdadeiramente quer passar. Que no caso do jogo tem a questão da experiência do castelo em si e do próximo elemento que eu vou falar, e que é aquilo que eu disse que seria a alma do jogo, que é a Yorda. Logo no início do game, o jogador vai se encontrar com essa figura misteriosa de uma garota envolta em uma espécie de brilho e com alguns poderes estranhos, que se chama Yorda. Essa que vai ser a principal figura que vai estar ao lado do jogador ao longo de toda a experiência que ele passar no game. Isso porque Yorda é o elemento mais importante desse jogo por inteiro. Ela é a metade que complementa a narrativa e a metade que complementa a gameplay. Ela é a ponte entre esses dois meios para que faça de Ico o jogo que ele é. E dizer isso sobre a personagem, de forma alguma seria um exagero da minha parte, visto que, talvez vocês se lembrem, mas no início do vídeo eu tinha dito que havia um quarto botão no jogo, do qual eu não citei sua função até agora, que é justamente interagir com a Yorda. Esse botão vai ser responsável por você ajudar ela, chamar ela para ir para os lugares que você deseja, e o principal desse jogo, que é a mecânica de você segurar as mãos dela, o que é bem interessante porque você de fato tem que segurar o botão para você segurar a mão dela, o que é bem fofinho ver os dois correndo por aí. Mas é justamente por conta dessa mecânica que cria esse vínculo de conexão com o jogador, pois o jogador está criando uma relação com a Yorda a partir da gameplay, e não apenas por diálogos, até porque, muito inteligente da parte do time desse jogo, o próprio Ico não entende o que ela fala numa língua estranha e do qual até mesmo as legendas não são claras para o jogador o que ela está dizendo, mas através das mecânicas de você segurar a mão dela, você sempre está levando ela de lá para cá, e de que você sempre está salvando Yorda, porque ela é filha da rainha do castelo, então sempre estão tentando pegar ela de volta. E isso faz com que o jogador tenha que protegê-la. Lembra que eu disse que antigamente o combate era mais complexo? Tudo isso foi removido para que ficasse apenas a experiência de você proteger Yorda. Porque o jogador nem mesmo tem uma barra de vida. O jogo não dá game over pro Ico morrer. Ele dá game over pra Yorda ser perdida. Até mesmo o ato de você salvar nesse jogo, você precisa dela junta. Os dois sentam ali bonitinho no sofá, e é assim que você salva o jogo. E isso se inclui para todos os outros aspectos do jogo. Para você avançar, inclusive, você precisa dela, porque certas portas somente ela consegue abrir. Você precisa dela sempre nos puzzles, então você resolver um puzzle, metade é o Ico atravessar e a outra metade é a Yorda. Por isso ela é tão importante na figura principal do jogo. Todos esses elementos de gameplay que eu citei até agora, eles vão moldando a relação do jogador. É até impressionante como, de fato, ao longo do jogo você vai se importando com ela. Existem certos momentos nesse jogo que você precisa ficar longe dela por um momento para você fazer algo. E toda vez é um desespero, é um pensamento na cabeça de que vai dar merda. E você precisa voltar o mais rápido possível para você proteger ela. E é muito bem feito. E existem outras coisas que são feitas em relação a isso, mas que eu não posso dizer porque seriam spoilers. Mas se você jogar, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque essa é parte da visão do Fumito Ueda. Ele vê o videogame como uma mídia que tem a sua própria forma de contar a história. Ele poderia usar de palavras, poderia usar de vários diálogos, de cutscenes longas para construir a relação dos dois, mas ele prefere que essa relação seja construída pelo jogador. Como dito por ele em, abre aspas, essa é a minha opinião pessoal.
mas eu realmente não entendo concepções baseadas em meios de expressões como filmes e romances ao fazer um videogame. Mesmo que eu tivesse algum tipo de imagem, temática ou filosófica em mente, eu não me apegaria a elas, e em vez disso, valorizaria a consciência e a harmonia que são inevitavelmente geradas pelo próprio processo de design do jogo. Isso ocorre porque sinto que se apegar a um tema é muito ineficiente ao criar um videogame. Se a produção de videogame fosse comparada à escrita, minha opinião é que ela está mais próxima de procurar palavras que se encaixem nos quadros de uma palavra cruzada do que de criar frases com as palavras que você quiser em uma folha de papel manuscrita em branco. Eu acredito que foi essa filosofia e modo de pensar de Ueda que faz com que as histórias de seus jogos sejam tão marcantes assim. Porque ele não tenta imitar o cinema com suas cutscenes cinematográficas ou a forma rebuscada de um livro de contar uma história, mas sim ao incluir o jogador, ao deixar ele interagir e participar daquele mundo, ao deixar ele ter a experiência por si próprio. Nem que seja por uma mecânica simples como segurar de uma mão para ter a conexão com outra pessoa. É a partir disso, é a partir dessa forma de pensar e que ele mostrou ao mundo em 2001, que vieram muitos outros diretores famosos, que eles vieram a ter os seus próprios sucessos e carregar a partir de suas próprias perspectivas aquilo que viriam ser suas próprias filosofias de jogos. E é a partir de tudo isso que foi dito até agora que nós verdadeiramente podemos extrair qual que é o verdadeiro legado de Ico ao longo desses anos, que não se resume a apenas um elemento, mas sim vários de seus elementos que são distribuídos ao longo de vários jogos de criadores que se inspiraram no trabalho de Fumito Ueda. Desde indies como Journey e Rime, que tentam replicar todo o sentimento de solidão que há nos jogos do Ueda, até mesmo a experiências que tentam trazer essa conectividade com outro personagem como Halo 4, The Last of Us e Prince of Persia, ou em um exemplo muito mais claro e direto, como os jogos da From Software do Miyazaki, do qual ele mesmo diz que não existiriam se não tivesse visto Ico antes. Inclusive, como ele mesmo citou, Ico foi o jogo que inspirou ele a se tornar um desenvolvedor. E vemos isso nos seus jogos claramente. A forma como conta a narrativa, o jeito que a gameplay é integrada a todo o universo, mas claro, do seu próprio jeito também. Sendo assim, torna-se inegável que Ico é um marco na indústria de várias formas, e isso não é negado por ninguém. Todos esses jogos que eu citei têm citações de seus criadores falando como o Ico foi importante para eles, e você pode ver até mesmo pessoas de fora da indústria dos games, como Guilherme Del Toro, que é abertamente apaixonado pelos jogos do Ueda, inclusive o Ico, falando que Shadow of the Colossus junto com Ico são os únicos jogos que ele considera como verdadeiras obras de arte. Se você nunca jogou Ico, como foi o meu caso até algumas semanas atrás, eu recomendo fortemente que você jogue ele, porque dele você vai conseguir tirar a essência de muito do que talvez seja algum dos seus jogos favoritos hoje em dia, e então fazer justiça para aquilo que ele não teve na sua época, que foi ser reconhecido. Mas por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado de tudo que eu falei sobre o jogo. Se tiver alguma sugestão, falem aí nos comentários, alguma história para contar sobre o Ico também. E eu espero vocês na próxima semana com o próximo vídeo. Tchau!